Bom, tudo. E, bom, a gente está do lugar mais importante no planeta nesses dias, nesse final de semana. Saint Petersburg. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo de São Petersburgo. Eu estou no Fórum Econômico de São Petersburgo. Nesse momento agora, não. Eu saí do fórum. Vim fazer um break aqui para poder explicar para vocês tudo que vai acontecer daqui para frente, que é um tsunami de informações e de encontros, meetings, né? E aí eu volto porque a gente tem uma série de encontros nessa tarde. Nós vamos encontrar com o pessoal da Duma de São Petersburgo, nós vamos encontrar com legisladores de São Petersburgo, super importante. E eu devo voltar ao Hermitage para minha pesquisa pessoal de Ásia e de Eurásia. Eu quero revisitar a coleção asiática do Hermitage, que é um negócio absolutamente alucinante, que faz parte do próximo livro que eu devo começar a fazer o ano que vem. Bom, tudo está acontecendo aqui nesses dias. No momento em que a gente está falando, é a prévia. Então, o que eu vou explicar para vocês é a extrema importância do que vai se desenvolver no fórum na quinta e na sexta-feira, culminando com a intervenção direta do presidente Putin na sessão plenária do fórum na sexta-feira à tarde, horário Moscou, Saint Petersburg. Super importante que Putin vai falar não só da economia russa, em relação à guerra na Ucrânia, mas ele vai provavelmente dar mais detalhes da posição russa em relação a tudo que está acontecendo na Ucrânia e especialmente do crescendo da demência ocidental, que eles se acham, que eles se arvoram a poder atacar uma superpotência nuclear sem consequências. Isso só pode vir de uma elite política de uma mediocridade absolutamente intergaláctica, e não preciso nem declinar os nomes, que vocês já conhecem os nomes de cor. Bom, o mais importante é o que está acontecendo aqui. Bom, eu precisei de três triplo expressos do meu amigo barista para poder tentar colocar um mínimo de ordem no meio desse furacão absoluto de informações, de encontros, de absurdos, inclusive, que não poderia deixar de ser. O Império do Caos cometeu um absurdo de uma estupidez, mais uma vez, intergaláctica, proibindo o nosso amigo Scott Ritter de prosseguir no seu voo Nova York e Istambul, depois Istambul, São Petersburgo, para participar do fórum, e ele estaria na nossa mesa do fórum. A nossa mesa, o nosso painel do fórum, é na quinta-feira, às 5 horas da tarde, horário de São Petersburgo. É um painel muito importante, é uma das salas principais do centro, onde se desenvolve o fórum. Deve ter uma audiência enorme. Maria Zakharova vai estar na nossa mesa também. E nós vamos debater filosofia e mundo multipolar, mas num sentido muito mais amplo. São passos práticos para a implementação do mundo multipolar. Eu prefiro, a partir de agora, empregar a expressão multinodal. São nós múltiplos, muito mais do que polos múltiplos. O mundo multipolar é um mundo de nós intercalados. Então, multinodal é uma noção bem mais precisa do que multipolar. O problema é que a gente vai ter que, essa terminologia tem que ser aplicada diariamente, constantemente, para habituar as pessoas para esse novo salto terminológico. O mais importante, na quinta-feira, a partir da manhã, as principais mesas e debates do fórum são na manhã da quinta-feira. E alguns extravasando para a tarde, inclusive para a nossa, que é às 5 horas da tarde. Para vocês terem uma ideia, tudo que é importante do mundo multipolar, multinodal, está sendo discutido em debates específicos em todas essas mesas. É uma avalanche gigantesca. Vocês podem acompanhar
vários desses debates no site do Fórum Internacional Econômico de São Petersburgo. Vocês vão no site, vocês entram no Business Program, programa de business, vocês vêm por dia e vocês selecionam por dia, de manhã e de tarde, as mesas que interessam, os debates que interessam, e vários deles, a maioria absoluta, tem um broadcast ao vivo. Eles vão ser gravados e vocês vão ter o vídeo da sessão inteira, incluindo as respostas e a participação do público no final. É muito importante, não só agora, como a longo prazo, e para vocês todos que são jornalistas, acadêmicos, pesquisadores, PhDs, como é que chama aqui? Envolvidos em BRICS, etc. É muito importante vocês terem isso de fácil acesso na sua lista de bookmarks, porque esse é provavelmente o mais importante de todos os fóruns de São Petersburgo. Eu já estive em fóruns anteriores. Esse é definitivamente o mais importante, porque ele é no ano da presidência russa dos BRICS. E adivinha o que vai ter a semana que vem em Nizhny Novgorod? A reunião dos ministros de Relações Exteriores dos BRICS 10. Eles vão conversar, vai ter ministros de Relações Exteriores convidados também, super importante. Olha, por exemplo, quem vai estar lá: o ministro de Relações Exteriores da Turquia. E a Turquia, esta semana, num encontro com Wang Yi, eles disseram abertamente que eles querem entrar nos BRICS, que pode ser muito mais. Pode, eles colocaram, inclusive, num condicional, pode ser muito mais interessante para a Turquia entrar nos BRICS do que na União Europeia, que, como vocês sabem, a Turquia está sendo esnobada pela União Europeia desde tempos imemoriais. E eles já se encheram. E eles viram que o futuro, que o vento da história está soprando aqui, pela Eurásia, não é para o Ocidente. Então, vai ter mesas, para vocês terem ideia, na quinta de manhã tem mesas dedicadas aos BRICS, duas ou três, pelo menos, de diversos assuntos relativos aos BRICS. Mesa da operação, organização da Shanghai Cooperation Organization, Organização de Cooperação de Xangai, mesa da União Econômica Euroasiática, uma mesa da cooperação da União Econômica Euroasiática com a Associação de Países do Sudeste Asiático, os 10 da ASEAN, e fora todas as bilaterais que ocorrem à margem das sessões principais. E de noite, evidentemente, os jantares, os encontros informais, onde se discutem coisas, inclusive, bem mais profundas do que nas. Você tem mais tempo de discutir nessas reuniões e nesses jantares do que nas mesas que são circunscritas a 1 hora, 1 hora e 15, exagerando 1 hora e meia, Carol. É muito difícil. Se você tem 7, 8 ou 9 palestrantes no palco, com intervenção de cada um, e depois você abrir para o público, é muito pouco tempo. Mas o principal é você colocar todos esses debates no âmbito do fórum. A lista de convidados, que é gigantesca, esse ano vai ter mais de 15 mil participantes do fórum, muita gente do mundo corporativo, não só russo, mas da Eurásia inteira, e debatedores, e as reuniões paralelas que são ultra importantes. Uma das mais importantes, se não a mais importante, ela vai ser sexta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, horário de São Petersburgo. E tem uma ligação direta com o Brasil. É o encontro da presidente Dilma Rousseff, que é a presidente do Banco dos BRICS, o NDB, com o Sergei Glaziev, que é teoricamente, o, o maior, o principal, digamos, o principal economista russo e economista russo de maior perfil global. Respeitadíssimo pela Eurásia inteira. E, evidentemente, no Ocidente é sancionado, demonizado, a palhaçada de rigor, certo? E nos bastidores, nós tivemos um papel para arrumar esse encontro fundamental, em colaboração com meu grande amigo Elias Jabbour, em Xangai. Então, Elias cuidou do NDB, do lado NDB Dilma em Xangai, e eu cuidei do lado Glaziev Moscou.
E para a nossa alegria mútua e para a alegria de muita gente do mundo financeiro, econômico, corporativo, eles vão se encontrar na sexta de manhã e Glaziev, pessoalmente, vai explicar para Dilma e, evidentemente, para o papel do NDB, do Banco dos BRICS a seguir, nesse novo projeto, nessa ideia chama, podemos dizer, de um processo de pagamento fora do dólar, diretamente através de uma unidade de valor chamada justamente the unit, a unidade. A política, os seus conceptualizadores qualificam justamente de dinheiro apolítico através das fronteiras e que é algo que pode ser adotado primeiramente pelos BRICS 10, pode ser adotado pela Organização de Cooperação de Xangai, pode ser adotado pelos dois, porque eventualmente e inevitavelmente BRICS e a SCO vão terminar se juntando num futuro não muito remoto e provavelmente muito próximo, pode ser inclusive o ano que vem. Isso já foi aventado diretamente por Lukashenko na Bielorrússia, está sendo aventado por meios corporativos através da Eurásia, nós, dessa União Euroasiática, e vai ser muito importante. Há duas possibilidades para o Banco dos BRICS o ano que vem. A presidente Dilma pode ter um novo mandato a partir de 2025, ou o novo presidente dos BRICS pode ser um russo. No momento, isso está em suspenso. Isso vai ser decidido durante esse ano, negociação intra-BRICS. Ou seja, os 10 vão participar dessa negociação, não são só os 5 BRICS originais, os 10. E, evidentemente, a partir de outubro, há uma séria possibilidade de que já entre a nova lista de aderentes. A lista é cada vez maior, já passa de 40 países que estão totalmente interessados em fazer parte dos BRICS. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, evidentemente, mas a gente está no caminho dos BRICS se constituírem nas Nações Unidas alternativas, na nova Nações Unidas, e nas Nações Unidas que realmente conta, e onde o Ocidente vai ser apenas um mero espectador. Então, essa história é extremamente séria. Esse encontro é muito, muito importante e, significativamente, esse encontro da manhã vai ser replicado com o encontro de Putin com todos nós, todos que couberem, evidentemente, na sessão plenária, vai ser complicado, não vai caber 15 mil pessoas. Vai haver uma seleção e provavelmente lá dentro não vai poder passar de 2 mil. De qualquer maneira, ele vai falar não só para essa audiência, mas para a Rússia inteira e para a Eurásia inteira, e todo mundo vai estar prestando muita atenção. Vai ser um dos discursos, intervenções e sumários mais importantes do Putin nesse ano, no ano da presidência dos BRICS, e no fórum mais importante, um dos fóruns mais importantes da Rússia esse ano, o de Vladivostok, que vai ser em setembro, vai ser tão importante. Evidentemente, a cúpula dos BRICS em outubro em Kazan, a mesma coisa. E a reunião ministerial dos ministros de Relações Exteriores dos BRICS na semana que vem em Nizhny Novgorod, que vai ser absolutamente fundamental para traçar o mapa até outubro e além. As mesas entre quinta e sexta são extremamente importantes. E nessa quinta e sexta é que o networking de uma boa parte da Eurásia em loco, dentro do Fórum de São Petersburgo, nas bilaterais e depois nos meetings, nos jantares, etc. Por exemplo, nós vamos ter um meeting especial com delegações do Oeste da Ásia e da Índia. Isso vai ser muito interessante, porque é, mais uma vez, uma história intra-BRICS. Nessas delegações do Oeste da Ásia, vai ter vários membros dos BRICS e aspirantes a BRICS. Para vocês terem uma ideia de como é importante o fórum, no último minuto, praticamente, ou em negociações dos últimos dias, duas delegações super importantes vão chegar aqui. A delegação Talibã foi oficialmente convidada pelos russos no começo da semana.
no começo da semana passada, desculpa, no começo da semana passada, assim que eu tinha voltado de Doha, eu vim de Doha para Moscou. A gente falou isso no último Pepe Café. Eu encontrei os talibãs em Doha, o pessoal do Political Office, do escritório político dos talibãs em Doha, e no dia seguinte, por uma conjunção astral auspiciosa, os russos começam a falar em não só em normalizar as relações com o Talibã, ou seja, parar de tratá-los como uma organização terrorista, que eles não são. Eles são o governo legítimo agora desde setembro de 2021 no Afeganistão. A normalização dos talibãs com o Ocidente, especialmente com os americanos, é praticamente impossível. Isso eu conversei justamente com o meu amigo professor Sultan Barakat em Doha, que organizou esse encontro entre os talibãs e eu, no seu escritório na Universidade Hamad bin Khalifa. E ele tem uma tarefa inglória. Ele está tentando justamente a aproximação dos talibãs com a ONU e é um processo extremamente difícil. Os russos e os chineses olharam de longe essa história toda e falaram: não, os talibãs têm que se aproximar a nós, e a iniciativa é nossa. Então, essa iniciativa russa de normalizar com os talibãs não é uma coisa russa. Não é só uma iniciativa russa, é uma iniciativa russa, chinesa e da Organização de Cooperação de Xangai. Eles querem trazer os talibãs para dentro da Organização de Cooperação de Xangai, que vai ter, evidentemente, mais uma vez, uma cúpula um mês que vem, em julho, e a normalização do Afeganistão implica um controle das tentativas de dividir para reinar imperiais do Império do Caos, que nunca vai aceitar o fato de que eles passaram mais de 20 anos em guerra, em ocupação do Afeganistão, para tudo voltar à situação, à mesma situação de 2001, quando os talibãs estavam no poder e depois foram desalojados. Então, a presença dos talibãs no Fórum de São Petersburgo é de uma importância fundamental. E a outra presença é do Iêmen. Na última conversa, o pessoal do Iêmen com quem eu estou em contato, eles estão em Omã, eles estão para receber o visto deles russo em Omã, e de Omã eles devem voar para Moscou, para São Petersburgo direto, e eles devem vir ao fórum também. E eles querem discutir justamente as sanções impostas contra o Iêmen. Tem uma situação de fome de massa em grande parte do Iêmen ainda. Eles querem acordos de agricultura e acordos que envolvem os russos também. E, evidentemente, o fato de que os Houthis infligem algo absolutamente extraordinário, que é uma derrota estratégica e uma humilhação intergaláctica aos americanos, soltando os seus mísseis quando querem ou seus drones quando querem. São os padrões do Mar Vermelho, os Houthis, na prática. Atacaram duas vezes o porta-aviões do Dwight Eisenhower, que ninguém na história moderna teve os cojones, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, para atacar um porta-aviões americano. Eles atacaram duas vezes, mandando a sua mensagem de sempre, que é tudo que se dirige a Israel ou que protege Israel no Mar Vermelho é um alvo legítimo de Ansarallah, dos Houthis e do Iêmen livre, porque o Iêmen está defendendo o nosso, entre aspas, definição do primeiro-ministro do Iêmen, o nosso povo, ou seja, o povo palestino em terras do Islã. E evidentemente, tudo isso envelopado na rejeição absoluta do genocídio em Gaza, perpetrado pelos bíblicos psicopatológicos. Então, uma parte substancial da Eurásia está aqui, em São Petersburgo. Isso é de uma importância extrema. O que vai ser discutido formalmente, informalmente, em preparação à ministerial dos BRICS na semana que vem, em preparação a esses próximos meses antes da cúpula dos BRICS em outubro, as discussões em diversos níveis de desdolarização, mas especialmente em comércio
intra, euro, eurasiático, afro-eurasiático, Eurásia com o resto da maioria global, passando ao largo do sistema financeiro internacional estabelecido desde Bretton Woods, que está nos seus estertores. Os estertores podem, como vocês sabem, durar semanas, meses ou anos. É um longuíssimo processo. Assim como o processo longuíssimo de uma possível normalização das relações do Ocidente coletivo em relação à Rússia pode ser uma questão de até décadas. E do jeito que está indo, vai de mal a pior de dia a dia. Eu já tive umas conversas muito sérias aqui, pré-início do fórum. Ontem eu fui jantar com o meu grande amigo Larry Johnson. A gente passou pelo menos 4 a 5 horas falando dando a volta geopolítica de tudo. O Larry está absolutamente aterrorizado com a estupidez, mediocridade, arrogância e sensação de impunidade da atual elite, entre aspas, que controla a política americana em Washington. Ah, ele, como ex-analista da CIA, ele viu por dentro, ele vê por dentro e ele vê a degradação em todos os sentidos, não só de sistemas de inteligência, mas do Pentágono, especialmente do Departamento de Estado. Vocês imaginam, por uma ordem direta desse funcionáriozinho de quinta, uma coisa inqualificável em termos de mediocridade e de mesquinharia, ele tira um ex-analista da CIA de um avião, de um voo normal, civil, sem nenhuma acusação contra Scott Ritter, que estava pegando um voo de carreira normal para Istambul, na verdade. É você, na verdade, tirar um civil de um voo de carreira normal do JFK em Nova York para Istambul. Depois, a conexão que ele vai fazer é outra história. Ele podia fazer uma conexão para os Emirados, ele podia fazer uma conexão para Hong Kong, e faz uma conexão para Moscou. Na verdade, não. A história toda é impedir que Scott Ritter viesse ao Fórum de São Petersburgo. Ele estaria na nossa mesa, no nosso debate da quinta-feira, às 5 horas da tarde, horário de São Petersburgo. Ele faria parte da mesa do nosso debate, como o Judge Knapp, como nós o chamamos, o juiz Andrew Napolitano, que viria também, mas ele cancelou por outras razões. Então, o nível de degringolação e desagregação, esfacelamento do sistema dentro do império, em Washington especialmente, é um negócio alucinante. Esses caras acham que eles podem soltar ameaças praticamente diárias contra uma superpotência nuclear, incluindo você bombardear alvos dentro da Federação Russa com armas da OTAN, dando, evidentemente, um ok, entre aspas, uma linha verde, uma luz verde para os gangsters de Kiev operarem. Na verdade, eles não operam nada, eles nem entregam o cafezinho. Tudo, cafezinho, tudo em relação a ataques de Attack MS, de Storm Shadow, de Mrs. Storm Shadow, de Mrs. Scalp, reconhecimento aéreo por drones zilionários da OTAN. Tudo é feito pela OTAN, conduzido pela OTAN, e os operadores e os caras que puxam o botão, os caras que examinam a inteligência e depois puxam o botão, são todos operadores da OTAN. A OTAN está em guerra direta contra a Rússia. E os russos estão. Não é nem perder a paciência, a acumulação de paciência taoísta vindo de todos, Putin, Conselho de Segurança, o Ministério das Relações Exteriores, está chegando a um limite de exacerbação onde eles vão ter que mandar uma mensagem claríssima. A única coisa que o Ocidente coletivo guerreiro entende é a demonstração de força. O outro encontro pré-Fórum de São Petersburgo do fim de semana foi o Bilderberg em Madrid. Vocês devem ter visto no meu Telegram, eu botei a lista inteira dos participantes do Bilderberg em Madrid, que é uma espécie de compacto do Otanistão.
Então, vocês leem a lista, vocês veem alguns dos principais personagens do Afeganistão que estavam discutindo fechados em Madrid o prolongamento da guerra na Ucrânia ao infinito, confisco, roubo de ativos russos, arrefecimento de guerras híbridas do Ocidente como um todo contra os BRICS e contra a Eurásia. E, ou seja, alguns dias depois a gente chega aqui no Fórum de São Petersburgo, onde se está discutindo justamente o futuro multipolar, multinodal e equânime. E na nossa mesa, o nosso debate, o tema é esse: a construção do mundo multipolar e multinodal inclui respeito de todas as civilizações, respeito de todos os atores, todos na mesma mesa e todos juntos procurando criar um mundo mais justo, equânime e especialmente sem genocídio. Bom, esse é um mini resumo para vocês do que está sendo discutido nessa semana em São Petersburgo. A capital do mundo multipolar essa semana é aqui, São Petersburgo. Na semana que vem, a gente vai repassar tudo de mais importante e os principais encontros e tudo que está sendo jogado justamente para o principal acontecimento na semana que vem, que é a cúpula ministerial de ministros das Relações Exteriores dos BRICS. Muito obrigado a vocês todos. Assinem o canal.